1 Coríntios, capítulo 1. Então, para os que nos visitam, nós temos considerado, temos estudado e trazido algumas meditações em cima dessa primeira epístola que Paulo escreveu aos irmãos ali em Coríntios. E dentro desse tempo que nós temos estudado, ainda estamos no primeiro capítulo, aprofundando e ruminando aquilo que o Senhor tem nos deixou registrado nesse capítulo. Então, no versículo 18, diz que certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A partir do versículo 22, porquanto tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, tanto a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. E Cristo crucificado, essa mensagem, esse feito, ele também é algo que traz escândalo para os judeus, escândalo para os religiosos, e é uma loucura para aqueles que se dizem sábios, para aqueles que buscam a sabedoria desse mundo. Irmãos, nós temos a cruz de Cristo. E eu e você podemos olhar para essa mesma cruz e para esse mesmo homem crucificado nessa cruz e olharmos com perspectivas completamente diferentes. Podemos olhar para a cruz de Cristo, para o Cristo ensanguentado e enxergarmos nele apenas um mártir ou apenas um tolo que quis morrer por pessoas que nem o admiravam, quis morrer por pessoas que, humanamente falando, no momento que ele mais precisava de apoio, aqueles mais chegados dele o rejeitaram ou o abandonaram, ou mesmo por aqueles que eram seus inimigos, por aqueles que escarneceram deles. Ele morreu por esses também. E podemos olhar a Cristo e vendo um homem tolo, um homem que desperdiçou a vida que ele poderia ter nessa terra para morrer por pessoas insignificantes como nós. Mas também, irmãos, os nossos olhos podem se abrir para nós vermos Cristo, para nós vermos esse pendurado no madeiro, esse maldito de Deus, e vermos poder nesse feito. E vermos poder nesse sangue que foi derramado. E tudo isso tem a ver com aquilo que o Senhor já tem nos trazido nessa manhã. Porque se nós, e talvez eu tentando trazer algum significado mais claro para mim, do que poderia ser ou no que é a sabedoria humana, né? E fazendo esse exercício, eu cheguei a uma conclusão de que algo relacionado à sabedoria, a essa sabedoria humana, é nós buscarmos alguma coisa que nos faça sentido. E nós podemos ver Cristo crucificado e não vemos sentido nenhum nisso. Podemos ver Cristo crucificado, entendermos o significado dessa mensagem e nós vemos que isso faz total sentido para aqueles que creem nessa obra, mas também, e é um desafio nosso, irmãos, que está presente, muito mais perto do que nós imaginamos, é vermos Cristo crucificado e nós buscarmos sentido nesse feito, mas conforme a nossa conveniência. E aí nós temos as Escrituras,
as sagradas escrituras de Deus, a palavra de Deus revelada aos homens, e nós tratamos isso como um livro qualquer, ou como um livro de mandamentos, um livro moral, um livro de automotivação, e nós tentamos buscar as coisas de uma maneira humana, buscar sentido de uma maneira humana, e aí a nossa vida ela é uma vida completamente alienada à vontade de Deus. Uma vida em que não importa qual a vontade de Deus, não importa como eu posso satisfazer e glorificar a Deus, importa como que eu posso me satisfazer, fazendo algumas coisas que agradam a Deus. Vivendo de uma maneira que eu posso, em alguns momentos, na minha consciência, para deixá-la tranquila diante de Deus, eu faço algumas obras de caridade, faço algumas coisas que eu vejo ali que não são tão difíceis para mim, e aí eu vou vivendo de uma maneira que talvez pareça uma maneira boa, muitas vezes uma maneira religiosa, uma maneira que mostra ao mundo ou que mostra às pessoas algo de bom, mas que no fundo não tem vida, não tem realidade. Irmãos, a verdade é que, humanamente falando, a palavra da cruz, este homem crucificado na cruz, o que ele fez, o que isso traz de mensagem à humanidade, convenhamos, não tem sentido nenhum. E menos sentido tem quando, por exemplo, nós vamos lá em Apocalipse, e nós, lendo Apocalipse, Celso lembrou na semana passada esse texto, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando ali fala que daquele cordeiro que foi morto, que foi imolado desde a fundação do mundo. E isso vai nos deixar ainda mais perdidos, porque a palavra da cruz, ela não está limitada a esse ato, aquele momento em que Cristo morreu, aquele momento em que Cristo verteu o seu sangue em favor dos homens. Mas a palavra da cruz e essa mensagem, ela é algo que se expande tanto para o passado como também para o futuro, e nós vamos ver que ela é algo que está presente desde a eternidade. De eternidade a eternidade, a palavra da cruz está presente, porque de eternidade a eternidade, o Cordeiro de Deus está presente, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E eu tenho um desafio muito grande, não sei como o Senhor vai conduzir, mas eu queria fazer um voo muito alto, desde Gênesis, e chegarmos, e talvez nós, nesse voo, nós pousarmos um pouco nesse momento conhecido como a paixão de Cristo. Mas, irmãos, para nós vermos que nada faz sentido humanamente, é importante nós irmos para o princípio. É importante nós irmos lá para o momento da criação, quando é registrado, ali no capítulo 1 de Gênesis, que Deus, ali o Deus, ou as três pessoas da Trindade ali presentes na criação, presentes na fundação desse mundo, quando chega no sexto dia, então essa Trindade, ela, no que seria o ato mais glorioso dessa Trindade, e Deus fala a Moisés registra que Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E ali no versículo, então versículos 26 e 27, Deus falando isso, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E não é incomum muitos terem esse dilema de que o que seria Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança,
se isso tem a ver com o seu aspecto físico, se isso, quando Deus fez o homem ali, então ele está tentando deixar visível como Deus é, ou como Deus seria fisicamente. Mas, ouvindo alguns comentários, e já estava considerando alguma coisa, eu vi um comentário que ele também foi muito dentro do que eu estava considerando, porque quando Deus faz o homem, é dito aqui então que o homem ele teria esse domínio sobre as demais coisas criadas. E quando Deus então cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus cria alguém para o representar nessa terra, alguém para governar, representar o domínio de Deus, a autoridade de Deus, o governo de Deus nessa terra. Deus cria o homem para ser esse representante de Deus, para ser esse que consegue refletir a glória de Deus. Para isto, Adão foi criado. Para isto, o homem, a raça humana foi criada. Para refletir a glória de Deus e para representar adequadamente a glória de Deus e a pessoa da Trindade. E a gente vê também ali em Gênesis 5:1 que Deus, quando ele cria o homem, né, e ali o homem não é somente Adão, mas Adão e Eva é justamente essa raça humana, é criado à semelhança de Deus. E nós avançamos, vamos ali para o capítulo 3 de Gênesis, onde é narrada a queda do homem. E eu até nem precisa, eu tinha pedido uma apresentação, acho que nem colocou e segue sem. Quando precisar, eu peço. Mas esse é um primeiro ponto, irmãos, que é o absurdo da mensagem da cruz. O absurdo da palavra da cruz, quando nós vemos essa perspectiva ampla e vemos a cruz presente desde o início, desde a eternidade passada, é quando nós vemos um Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, é algo que não é concebível humanamente. E algo que vai se tornando um absurdo ainda maior é quando esse homem, esse ser criado para ser o representante de Deus, e aí nós pegamos a narrativa com respeito à queda do homem, nós vemos que o homem, a queda dele, o pecado dele, foi ele querer ser igual a Deus. E uma tradução ali para Gênesis capítulo 3, versículo 22, que eu acredito que ele consegue exprimir melhor essa ideia, quando Deus, depois que o homem peca, depois que o pecado então entra, né, e faz parte da natureza do homem, e o Senhor Deus, ele vê essa situação e ele sabe que não é possível mais o homem permanecer ali, porque por misericórdia divina, Deus expulsa o homem do Éden. Porque qual que é o motivo que Deus expulsou o homem do Éden? Para que ele não coma do fruto da árvore da vida e ele viva eternamente. Porque, irmãos, o que seria de nós? O que seria da raça humana num corpo eternamente corrompido? O que seria se por toda a eternidade nós tivéssemos que conviver com o pecado em nós? Então Deus expulsa o homem. E quando há essa expressão que Deus, né, a pessoa, a Trindade ali conversando e falando, o homem ele se tornou como um de nós. Então uma tradução que é a versão fácil para ler, coloca que agora o homem ele já pode decidir por si mesmo. Porque esse é o ponto. Esse foi o pecado do homem. Se Deus o colocou e o criou para ser um representante da sua divindade, da sua natureza, então o homem não foi criado com a natureza divina, o homem foi criado com a natureza humana, mas para ser o representante dessa natureza divina, o homem resolveu não apenas rejeitar essa semelhança de Deus, não apenas rejeitar ser esse representante de Deus, como ele resolveu ser o seu próprio representante e criar a sua própria imagem. O homem então toma essa decisão e ele então decide por si mesmo. Ele fala, não, eu quero decidir as coisas por mim mesmo, eu quero decidir as coisas, eu quero ser esse também conhecedor do bem e do mal, para que eu mesmo decida o que eu vou fazer, sem me importar com aquilo que vai agradar ou desagradar a Deus.
E dentro desse contexto da queda do homem, quando Deus ele está lançando a sentença sobre Adão, sobre sua mulher, e lançando a sentença sobre a serpente. E depois os irmãos separem, porque Eva só é nomeada Eva depois que o pecado entra na humanidade. Antes era somente Adão. Era apenas uma só carne. Mas o pecado trouxe essa divisão de identidades, aonde nós temos Adão, aonde nós temos Eva. E dentro dessa narrativa, o Senhor Deus faz essa promessa de um descendente da mulher, quando ali no versículo 15 do capítulo 3, falando com a serpente, falando com Satanás, ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, entre a descendência de Satanás, da serpente, e o descendente da mulher. E o descendente da mulher, o Senhor Deus fala à serpente, ele vai ferir a sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. E se a maioria de nós conhecemos a Escritura, conhecemos a história, a narrativa bíblica, mas se não conhecêssemos, logo no capítulo 4 nós já vemos o primeiro descendente de Adão e Eva, o primeiro descendente dessa mulher, que é Caim. E poderíamos pensar, finalmente nasceu o descendente, finalmente nasceu alguém que vai trazer essa restauração, alguém que vai pisar como profetizado, como sentenciado, a cabeça da serpente. E poderíamos pensar então que Caim é esse descendente. Só que quando nós vemos Caim, vemos a história de Caim, conjunta aí com seu irmão Abel, Caim, ele mostra o âmago do pecado, ele mostra o que é o pecado, quando por inveja, ele, pensando apenas em si mesmo, ele destrói a vida alheia. Ele mata a vida do seu irmão. E é isso que o pecado... Essa é a mensagem, se nós temos na cruz e na mensagem dela, uma mensagem de alguém que se importou com o outro. E de alguém que deu a sua própria vida pelo outro. A mensagem do pecado é de alguém que, para satisfazer a própria vontade, ele vai matar o outro. Ele não vai se importar com o outro. E é isso que o pecado faz. E é isso que o pecado fez. E é esse o poder do pecado em nossas vidas, quando nós decidimos e nós abraçamos o pecado e nós desejamos nos deleitar e desfrutar dos prazeres que o pecado nos traz. Nós estamos dizendo isso: importa a minha vontade e não me importa se o outro vai morrer. Passa Caim, vem outros descendentes. Interessante que quando chega em Sete, usada essa mesma menção, quando Deus cria Adão, quando Deus cria o homem, usada a expressão quando Adão, então, ele gera a Sete. E ali em Gênesis capítulo 5, versículo 3, fala que Adão, ele tinha 130 anos e ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E aqui, irmãos, essa é a sentença para a humanidade. Quando, por causa de Adão, por causa desse homem caído, todos os que são gerados a partir de Adão, são gerados à imagem e à semelhança de Adão. Todos são gerados com o pecado já ali no ser, com a contaminação do pecado, então já fazendo-se presente na natureza humana. Passa-se mais vários descendentes. Nós chegamos em Noé e poderíamos pensar, então finalmente é Noé. Afinal, o seu nome, o significado do seu nome é descanso, então é ele que vai trazer descanso para nós. É ele que vai trazer essa restauração com respeito a nos fazer novamente semelhantes a Deus. E lendo o início da sua história, nós poderíamos confirmar isso, porque também é testemunhado que Noé, ele era um homem justo e íntegro, e que Noé andava com Deus. E pegando esse testemunho, nós poderíamos ter os nossos olhos postos em Noé e falar: é ele, é através dele, é através do madeiro ali da arca, então que o homem será salvo. E pensando que literalmente Noé seria aquele que traria salvação para a humanidade. Mas interessante também, porque quando o dilúvio acaba, Noé com sua família, eles descem da arca
E o Senhor faz essa aliança com o homem, né, essa aliança com Noé, de não mais destruir a terra com as águas do dilúvio. Fala que Noé ele plantou uma vinha e que ele se embriagou com o fruto, né, dessa vinha. E então ele estava nu ali na sua tenda. E pelo relato a gente vê que Noé ele não percebeu a sua nudez. Diferente de quando o homem pecou. E o homem, então, ele estava nu e ele não se envergonhava, e isso nos é registrado e é uma menção importante, porque o homem estava nu e ele não se envergonhava, porque ele estava coberto da glória de Deus. Mas quando o homem peca, não tem jeito, irmãos. O seu estado se muda completamente e o homem se vê nu, porque a glória de Deus já não o cobre. E o homem se vê nu e ele se envergonha disso e ele se esconde de Deus. Se esconde de Deus por causa da sua vergonha e por causa da sua nudez, por causa dessa deformidade que o pecado causa. E ele então decide se cobrir com vestes de figueira, com folhas de figueira. Mas aqui em Noé a gente já vê alguém que pecou, acredito, né, um parêntese de 2 segundos, que por ignorância, por não conhecer ali os efeitos que o vinho poderia trazer, mas ele pecou e ele não se percebeu nu. Também uma consequência do pecado, porque todos nós, nascidos de Adão, contaminados com o pecado, todos nós estamos neste estado de pecaminosidade, nesse estado corrompido, e nós não temos a consciência, nós não conseguimos pelos nossos próprios olhos perceber a nossa nudez, perceber a nossa deformidade diante de Deus, e é isso que o pecado causa. O pecado nos cega, o pecado ele faz com que nós olhemos para nós mesmos e nós não conseguimos ver aquilo de mais terrível que o pecado pode cometer. Então olhamos para Noé e vemos não é ele. Infelizmente, não é Noé que vai nos salvar. Segue a linhagem, Noé tem ali os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E de Sem, nós temos aí o primeiro patriarca, Abraão. E também poderíamos pensar que Abraão seria aquele que nos traria essa reconciliação com Deus, que nos traria essa restauração com Deus. E Deus chama Abraão ali em Ur dos Caldeus, e Deus o chama para uma terra prometida. Deus, ele, através de Abraão, reforça essa promessa com respeito à sua descendência. E aí nós temos também uma informação extremamente importante quando fala que Abraão ele era casado com Sarai e que Sarai ela era estéril, mostrando que a restauração do homem com Deus não se daria de uma maneira natural, não se daria de uma maneira humana. E aí nós temos a história de Abraão, mas logo vemos que Abraão ele também tinha um amor deformado, porque quando ele desce ao Egito com Sarai, Abraão, pouco se importando com a sua mulher e se importando consigo, ele fala para Sarai: olha, você aqui vai dizer que você é minha irmã, para que os egípcios eles me preservem, como você é uma mulher formosa, então para que eles me preservem por causa de você. E é dito que eles então tomam a Sarai, e ali, irmãos, ali é tomar para tê-la como, que seja uma esposa, uma concubina, mas tomá-la no sentido de uma relação de homem com mulher. E Abraão pouco se importou com isso, contanto que ele vivesse. E interessante, porque mesmo depois, porque a história de Abraão segue, e nós temos essa narrativa, esse relato de que tanto Abraão como Sarai, eles tiveram seus nomes mudados, e isso na cultura ali judaica, isso é referente a uma mudança de identidade, uma mudança significativa. Nós temos vários outros exemplos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, com Saulo e Paulo, por exemplo, né? E só que mesmo depois que Abraão se torna Abraão, nós vemos que Abraão procede da mesma maneira quando ele desce para Gerar, e ali com Abimeleque, Sara, agora já Sara, também ela se diz irmã de Abraão. E Abimeleque, o Senhor se apresentou ali para trazer condenação, mas Abimeleque, o Senhor também conhecia, né? O relato mostra isso, que o Senhor conhecia o coração de Abimeleque, e Abimeleque ele não possuiu a Sara, e o ponto é vermos que
Não, nem Abraão. Nem Abraão vai ser aquele que vai nos trazer libertação, mas algo pode nos dar esperança, porque Deus diz que da descendência de Abraão, da semente de Abraão, vai nascer alguém que será dado a posse dessa terra. E aí nós temos Isaac. E poderíamos pensar que Isaac será esse que vai trazer. Só que é interessante porque Deus ele faz essa promessa com respeito à descendência de Abraão algumas vezes. E ali no início, nós vemos que Abraão e Sara, eles não tinham, ainda como Abrão e Sarai, eles não tinham tanta clareza com respeito a essa promessa de Deus referente à semente dele. E como o tempo foi se passando, Sarai teve uma estupenda ideia. Então, toma minha serva Agar, a egípcia, e tenha um filho com ela. Abrão também teve uma estupenda ideia de ouvir Sarai nessa situação. Abrão, então, ele toma a Agar como esposa nessa situação, nesse relacionamento. Então, Agar ela concebe de Abrão e ali, então, nasce Ismael. E poderíamos pensar que, então, vai ser Ismael que vai ser esse descendente, esse que nos trará essa restauração para com Deus. Só que o Senhor Deus, ele é muito claro depois com Abrão, que o descendente não seria Ismael. Inclusive, quando nós vamos lá em Gálatas no capítulo 4, e ali existe uma clareza, uma explicação, né? Porque Ismael, ele vai significar essa obra da carne. E a descendência de Abraão não poderia ser algo do fruto e da obra da carne. Tanto que Ismael, ele traz Agar, Ismael, essa situação traz essa representatividade com respeito à lei. A história segue. Então Deus, depois de uma maneira muito específica, ele com mais 2 anjos aparecem a Abraão e a Sara, reforçam essa promessa com respeito à descendência de Abraão. E falando com Sara, daqui a 1 ano, Abraão daqui a 1 ano vou voltar, e Sara terá concebido. E aí nós, então, podemos nos apegar a Isaac. Isaac nasce e nós poderíamos pensar, né, em Isaac, então, será esse descendente. Afinal, ele é o herdeiro. Afinal, ele é aquele prometido por Deus para que através de Abraão essa descendência surgisse. Só que a história segue e aí nós temos Deus chamando a Abraão para que sacrificasse seu filho, e talvez aí, se nós nos detêssemos aí, ficaríamos perplexos. Não é Isaac. Não é Isaac. Abraão vai ter que sacrificar Isaac. Não é Isaac. Abraão, em obediência a Deus, tendo o seu coração para com Deus, vai com Isaac até o Monte Moriá, o monte do Calvário. E quando vai sacrificar a Isaac, disposto a sacrificar a Isaac, o Senhor Deus intervém e fala: Abraão, não faça isso com o menino, que agora eu sei que você me ama. E aí poderia a nossa esperança renascer em Isaac, porque afinal Deus o impediu de ser morto. Só que quando nós vemos a história de Isaac, nós também vemos um amor deformado em 2 aspectos. Um aspecto muito parecido com o exemplo que Abraão deu, né, o exemplo que foi deixado por Abraão, quando Isaac também, ele pediu a Rebeca para dizer que Rebeca era sua irmã, para que a sua vida, a vida de Isaac, fosse preservada. Mas também uma mostra de como o pecado ele deformou esse amor e essa essência que seria de Deus, do amor de Deus. Quando é dito que Isaac e Rebeca eles tiveram Jacó e Esaú, e Isaac ele amava mais a Esaú porque ele se deliciava das caças de Esaú. Um amor egoísta, um amor que não está preocupado e se importando com o outro, mas com aquilo que o outro vai me dar de satisfação. E aí nós vemos que Isaac não será esse. Quem sabe Esaú, o primogênito,
esse caçador, esse homem valente, quem sabe ele será aquele que vai nos redimir, a esse será aquele que vai nos restaurar para com Deus. Mas Esaú, nós vemos também na sua história, uma pessoa que não conseguia olhar a eternidade, a ponto de desprezar o seu direito de primogenitura por causa de um passo de lentilha, por causa de um cozido, para satisfazer a sua fome. Ele desprezou o direito de primogenitura, não entendendo a espiritualidade e a realidade ali do que trazia esse direito de primogenitura. Então, seria Jacó. Mas Jacó, já desde o seu nascimento, talvez ali a gente já veria o caráter de alguém completamente longe de Deus. Alguém que nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, conhecido, como suplantador, como enganador. Jacó, então, ele engana seu pai Isaac, também seguindo aí a ideia e a orientação da sua mãe Rebeca. Jacó vai até seu pai Isaac, se faz de Esaú, finge que é Esaú para ter e roubar e tomar esse direito de primogenitura e de tomar a bênção, que seria a bênção de Esaú. E aí, quando Esaú, nessa situação, ele chega lá depois, desse relato, e ele chega e Isaac fala, não, a bênção que era para você, eu dei para o seu irmão porque ele me enganou. O que Esaú fala? Isaac já me enganou 2 vezes, com relação ao direito de primogenitura e com relação agora à bênção que seria para mim. O tempo vai passar, nós vamos chegar em Moisés. Por que não Moisés? Já que Moisés, ele estava ali no palácio de Faraó, teria a sua influência, e ele poderia então ser aquele que libertaria o povo do Egito, o povo de Israel da terra do Egito. E nós sabemos pela história que literalmente, sim, ele foi aquele enviado por Deus para conduzir o povo que estava em escravidão no Egito para ir à terra prometida. Mas também nós vemos que Moisés, também no início do seu relato, ele vendo um consanguíneo seu sendo maltratado por um egípcio, ele mata esse egípcio. E ele precisa até fugir da terra do Egito ali, porque Faraó queria matá-lo. Só que, sim, é impressionante a história de Moisés, porque quando nós vemos o povo no deserto, tanto que o povo, como a expressão usada pelo próprio Senhor, um povo de dura cerviz, um povo rebelde. E como Moisés teve paciência com esse povo, a ponto de algumas vezes, pelo menos 2, o Senhor Deus querer matar o povo e fazer de Moisés, ou através de Moisés, essa nova linhagem, esse novo povo, e Moisés clamar pelo povo. Só que chega essa situação ali em Meribá, onde o povo mais uma vez está murmurando, reclamando, e Moisés chega ao Senhor, clama ao Senhor, o Senhor o orienta, o Senhor Deus fala para Moisés, fala a rocha para que da rocha saia água. E Moisés ali na sua humanidade, na sua essência da humanidade, dessa humanidade caída, dessa humanidade adâmica, ele ali pega a sua vara, o seu cajado, e ele por 2 vezes fere a rocha. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós entendemos como que Moisés testemunhou mal com respeito a Cristo, uma vez que a rocha era Cristo, e que Cristo não seria ferido 2 vezes. Como Moisés foi incapaz de ser esse representante divino, porque ele não conseguiu dar um bom testemunho, um testemunho correto, adequado, com respeito ao próprio Deus. Passa-se o tempo, o povo entra na terra prometida, nós temos ali depois, com Josué, toda essa organização, esse estabelecimento, essas conquistas que são feitas ali na terra prometida, na terra de Canaã. Entramos nessa era dos juízes ou dos libertadores, temos vários, poderíamos citar vários, mas por que não citar Sansão? Aquele nazireu, aquele que, enchido pelo Espírito Santo, era capaz de matar um leão, era capaz de matar um exército de 1000 filisteus. Só que também quando nós percebemos a história de Sansão, nós vemos que Sansão, ele não tinha moral nenhuma
para ser esse libertador ou para ser esse restaurador da imagem de Deus em nós, porque Sansão, ele era alguém imoral, alguém que tinha as suas dificuldades com respeito às mulheres, alguém que buscava o seu prazer sexual nas mulheres estrangeiras. Então foi assim com uma filisteia, foi assim com uma prostituta quando ele se deitou com ela, foi assim com Dalila, que talvez seja a mais famosa, a ponto de Sansão, então, ele abrir o seu coração e revelar o segredo da sua força. E disso causar, né, essa destruição de Sansão. E Sansão, graças ao Senhor, né, foi restaurado a ponto de, como o último ato da sua vida, ele, para dar esse testemunho do Senhor, ele se mata, mas mata na sua morte, também registrado, né, que ele matou na sua morte mais pessoas, um número maior de gente do que ele matou na sua vida inteira. Passa a era dos juízes, nós temos então o Senhor levantando Samuel como profeta, e a partir de Samuel, né, o povo faz esse clamor por um rei, para que eles fossem iguais às nações que estavam ao redor de Israel. O primeiro rei ungido, Saul, e talvez poderia ser ele o descendente. Talvez poderia ser ele aquele que restabelecesse essa imagem de Deus, né, refletida em nós. Afinal, ele era formoso, afinal, ele era aquele que sobressaía dos ombros à cabeça a todos. Mas também nós vemos que Saul era alguém completamente carnal, alguém que, numa primeira situação que é relatada, que deveria esperar a Samuel para que Samuel oferecesse sacrifício, e motivado pelo abandono ali dos judeus, então Saul resolve ele mesmo fazer um sacrifício a Deus, pecando contra o Senhor. E depois, né, esse outro relato que também conhecemos, quando o Senhor Deus manda matar a todos os amalequitas, criança, mulher, gado, animais, tudo. E Saul também nesse ato carnal, nessa obra que o pecado produz em nós, Saul, ele preserva o melhor da carne, o melhor do pecado, o melhor que o pecado pode oferecer a Deus, vou preservar para oferecer a Deus. Então, Saul vai preservar o rei Agag, Saul vai preservar o melhor do rebanho para sacrificar a Deus, como se pudéssemos oferecer algo da nossa carne para Deus. Saul não é esse. Por causa desse ato, o Senhor, então, o Espírito do Senhor, ele sai de Saul e o Senhor unge a Davi como rei e coloca em Davi, né? Davi, esse homem segundo o seu coração. Então, Davi seria esse que traria essa restauração. Mas também vemos que Davi, ele foi contaminado e deformado pelo pecado. Quando Davi, ele adultera com Batseba, nesse desejo de satisfazer a sua carne. E ele piora ainda a situação, quando, por causa da consequência do seu pecado e da consequência que isso traria no sentido de isso ser exposto a todo o reino de Israel, todos veriam que Batseba estava grávida e saberiam que ela estava grávida por causa de um adultério de Davi com ela. Davi, ele expõe Urias a ser morto, coloca Urias na frente da batalha e ele, indiretamente, ele mata Urias. Ele se torna um assassino ou, no mínimo, um cúmplice com respeito à morte de Urias. E no final da sua vida, orgulhoso do seu reino, orgulhoso das suas conquistas, orgulhoso das suas batalhas, Davi resolve levantar um censo de Israel. E ele levanta esse censo. E isso também traz um profundo desgosto para o Senhor, desagrada ao Senhor. E o Senhor precisa trazer ira e castigo ao povo de Israel. É certo, sim, que nessas situações, Davi, ele reconhece o seu pecado. Mas nós vemos que Davi, um homem como nós, pecador, um homem como nós, deformado pelo pecado. E nós entramos, depois de Davi, o último rei
do Reino Unido de Israel, Salomão. E por que não ele? Afinal, um homem conhecido não só em Israel, como nos reinados ao redor, por causa da sua sabedoria. Um homem ungido por Deus também para ser rei. Então, com grandíssimo entendimento, larga inteligência. Ele era o mais sábio ali de todos os seus contemporâneos, né? 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, fala que ele excedeu a todos os reis do mundo com respeito à sua sabedoria. Então, Salomão seria esse que poderia trazer essa restauração. Mas, prosseguindo com a história de Salomão, nós vemos que a sua sabedoria, ela se tornou corrompida quando ele se casa com a filha de Faraó. Quando Salomão, depois ele se casa, né, tem ali as suas 300 mulheres, 700 concubinas, e ele constrói templos para essas mulheres, e ele então se vê também numa situação de idolatria, abandonando ao Senhor e se apegando aos deuses estrangeiros ou aos ídolos estrangeiros. E o Senhor, ele é taxativo com Salomão, e por causa desse pecado de Salomão, o Senhor traz um juízo para o povo de Israel, aonde Israel nunca mais teve o seu reinado unido. E o Senhor traz essa sentença para Salomão, que por causa do pecado dele, por ter abandonado ao Senhor, Israel seria dividido. E mesmo assim, sendo misericordioso, Deus preserva ali o reinado de Judá para os descendentes, né, a linhagem ali de Davi, por amor a Davi. Deus, ele usa de misericórdia. Então, o reino do sul foi esse reino que permaneceu com a linhagem de Davi, e o reino do norte, a gente vê a confusão que foi, e há muito tempo eu trouxe isso para os irmãos, como que no reino do norte, nenhum dos reis que se levantou no reino do norte serviu ao Senhor, nenhum deles. No reino de Judá nós tivemos alguns reis que eles tiveram o seu coração para com o Senhor. Outros que seguiram um exemplo e o caminho desses reinos, dos reis do norte, sendo idólatras, afastando, né, o povo de servir ao Senhor Deus. E a situação do povo de Israel, ela chega a tal ponto de que o Senhor, mais uma vez, precisa trazer sentença, condenação, disciplina ao povo de Israel. E o povo de Israel é levado cativo, é exilado, e com respeito ali à Babilônia, né, o povo fica 70 anos na Babilônia para depois, então, que passa esse tempo de disciplina do Senhor para com o povo de Israel, eles retornam para Israel. Israel completamente destruído. E retornam aqueles que tinham o seu coração para com o Senhor. Porque eles estavam vivendo de uma maneira muito confortável na Babilônia. Mas aqueles que tinham esse olhar para os interesses do Senhor Deus, eles voltam para Jerusalém para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. Então eles retornam. Também vemos que eles tiveram ali os seus desafios. A construção da cidade, ela foi interrompida. O povo se acomodou com respeito a essa situação, né? O Arthur, talvez 2 terças para trás, na reunião de oração, trouxe essa situação de que o povo também começou a se envolver com as suas casas e a adornar e a deixar as suas casas preparadas, esquecendo-se da casa do Senhor, a ponto do Senhor ter que levantar profetas para adverti-los. E uma coisa que em todo esse relato nunca aconteceu foi que, e aí nós não temos, né? Temos Malaquias, o último livro aí do Velho Testamento, e entre Malaquias e Mateus, ou entre Malaquias e o nascimento de Cristo, passaram-se 400 anos. 400 anos de silêncio, de Deus para com o homem, de Deus para com o seu povo. 400 anos. Que esse povo que estava acostumado a ouvir a voz de Deus, é verdade que muitas vezes ouviram o Senhor sendo duro com eles, porque eles abandonaram o Senhor.
Mas o pecado levou o povo a essa completa ausência, não ausência de Deus, a esse completo silêncio de Deus para com o seu povo. E não havia mais profecia. E talvez aí chegaria o ponto da nossa total desesperança em dizer: Deus abandonou o seu povo. Deus, ele desistiu. E Deus prometeu, mas por causa da dureza do nosso coração gerada pelo pecado, por causa da deformidade do pecado em nós, Deus, ele falou: eu desisto. Desisto de levantar um descendente. Afinal, todos eles, por mais íntegros e justos que sejam, eles são injustos. Não há um justo sequer. Nenhum justo sequer. Deus faz o seu exame e ele procura essa essência naquele que poderia refletir a sua glória, naquele que poderia representá-lo. Deus faz esse exame com seus olhos de fogo e ele fala: não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos me abandonaram, todos me rejeitaram. Então, deixa para lá. Deixa para lá. E ali em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Então, antes, só para os irmãos, esse texto ele vai se referir ao trecho ali de Gênesis capítulo 6. Desculpa, Gênesis 12, né, capítulo 7. Quando fala que apareceu Jeová a Abrão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. E ali, né, ele edifica um altar. E aqui em Gálatas nós temos essa revelação com respeito à descendência de Abraão, ou usando esse texto, quando através de Paulo o Espírito nos diz que as promessas elas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou à sua semente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém de um só, ou como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Irmãos, essa é a esperança que começa quando nós prosseguimos o relato bíblico. Essa é a esperança que começa a nascer novamente. Porque se de Cristo para trás nós olhamos a todos os homens, muitos que serviram a Deus com sinceridade, com integridade, muitos que foram corretos e andavam com Deus, como Noé, como Enoque, mas todos descendentes do primeiro Adão, que carregavam com si o pecado e toda a maldade, toda a corrupção, toda a destruição que o pecado causa em nós. Toda a corrupção e destruição que o pecado causou na humanidade. E se os nossos olhos estão nessas pessoas, não há esperança. Mas o Senhor começa a nos revelar nesse relato que há ainda esperança e que se Ele ficou 400 anos sem se revelar e sem trazer profecias ao seu povo, foi por um motivo. E obviamente não teremos tempos de entrar e aonde eu gostaria de pousar e de aprofundar um pouco mais para entendermos como que vai ser feita essa restauração, aonde no início da história da humanidade, no início da sua história como raça humana, da minha história como raça humana, como Deus ele
cria o homem com essa expectativa de que o homem o representasse, o homem exercesse o seu domínio representando a Deus e manifestando a glória de Deus e sendo esse semelhante a Deus. Como que essa restauração vai ser trazida? Como que nós, né, então se a história vai fazendo isso, como que ela vai fazer isso e vai voltar ao início? E a dica, né, ou o spoiler está aqui em Gálatas 3, versículo 16, quando nos é revelado que não é aos descendentes de Abraão, mas ali é ao descendente de Abraão, que é Cristo. Cristo é a nossa esperança. Irmãos, reflitamos, né, e hoje o que o tempo nos permitiu é nós considerarmos o estrago que o pecado ele trouxe ao mundo, e não só aos homens, não só à raça humana. Vejamos a natureza, irmãos. Vejamos. E também é dito como que a natureza, a própria natureza, a criação, ela clama, ela geme por essa restauração. Porque o que o pecado fez, irmãos, não foi algo pequeno. Definitivamente não foi algo pequeno que o pecado fez na humanidade. O que o pecado faz comigo, o estrago que o pecado faz comigo, conosco, irmãos, não é algo pequeno, e nós deveríamos considerar isso. E considerar a nossa necessidade não apenas de um Salvador que nos redime desse pecado, mas a nossa necessidade de um Senhor para que nós não sejamos como o primeiro Adão, nós não sejamos como o homem querendo ser deuses, querendo tomar as nossas próprias decisões e decidir por nós mesmos aquilo que nós consideramos certos, aquilo que nós consideramos errado. O Senhor Jesus, Ele deseja se assenhorear de nós. Ele deseja ser o Senhor das nossas vidas. Que possamos nos submeter a Ele. O Senhor nos abençoe.